Boa tarde a todas e todos. É um prazer recebê-las a mais essa mesa redonda, organizada pela área de Humanidades do C4AI e pelo Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Meu nome é Rodrigo Brandão, eu sou um dos coordenadores do Observatório da Inovação e Competitividade, além de pesquisador da área de Humanidades do C4AI, que é o Centro de Inteligência Artificial que a USP montou em parceria com a FAPESP e com a IBM. Nesse ano, as duas organizações, o Observatório da Inovação e o C4AI, decidiram se reunir para discutir as oportunidades e os desafios sociais ligados à inteligência artificial. Essas discussões que as duas organizações têm feito antecipam alguns dos debates que acontecerão no final desse ano em um seminário internacional que está sendo organizado pela área de Humanidades do C4AI. O título desse seminário é Inteligência Artificial, Democracia e Impactos Sociais. Basta procurar por esse título na internet que vocês podem encontrar maiores informações sobre ele. No evento de hoje, a gente vai discutir os riscos sociais ligados ao reconhecimento facial, que é uma das tantas aplicações possíveis da inteligência artificial. A gente resolveu abordar esse assunto porque diferentes pesquisas apontam que os sistemas de reconhecimento facial disponíveis no mercado funcionam bem quando eles precisam reconhecer o rosto de uma pessoa branca, mas que, em geral, eles cometem erros quando eles têm que reconhecer o rosto de uma pessoa negra. Apesar desse funcionamento completamente enviesado e desfavorável às pessoas negras, os sistemas de reconhecimento facial vêm sendo utilizados cada vez mais no Brasil e em outros países na área de segurança pública. Essa é uma questão bastante delicada, porque na área de segurança pública, qualquer erro de reconhecimento pode significar que uma pessoa inocente vai passar por constrangimentos indevidos ou mesmo ser presa. Para nos ajudar a entender as razões técnicas, mas também sociais desse funcionamento tão enviesado das tecnologias de reconhecimento facial, a gente convidou para o evento de hoje a professora Lívia Rubach e o professor Pablo Nunes. A professora Lívia Rubach é doutora em informática pela PUC do Rio, é professora do Departamento de Computação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisadora do Laboratório de Computação Social e Análise de Redes Sociais, que integra o programa de pós-graduação em Informática da UFRJ. O professor Pablo Nunes é doutor em Ciência Política pelo IESP, da UERJ. Ele é coordenador adjunto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC, onde desenvolve o projeto Panóptico, que monitora a adoção de tecnologias de reconhecimento facial pelas polícias brasileiras. O professor Pablo é também membro do grupo de trabalho sobre reconhecimento facial do Conselho Nacional de Justiça. Antes de passar a palavra para a professora Lívia, que vai fazer a primeira apresentação dessa tarde, eu gostaria de dar alguns informes. O primeiro desses informes é que as discussões anteriores realizadas por essa parceria entre o Observatório da Inovação e o Centro de Inteligência Artificial podem ser encontradas tanto no site do Observatório da Inovação, quanto no canal do YouTube do Instituto de Estudos Avançados da USP. O segundo informe é que os próximos eventos dessa parceria já estão agendados. No dia 18 de outubro, a gente vai discutir a relação entre inteligência artificial e mercado de trabalho, e no dia 17 de novembro, a relação entre inteligência artificial e educação. Outro informe que eu gostaria de dar é que as perguntas a serem feitas no evento de hoje para o professor Pablo e para a professora Lívia devem ser encaminhadas para o e-mail iearesponde@usp.br. E, por fim, o último informe é que o evento de hoje vai estar disponível nas redes sociais, tanto do IEA quanto do Observatório da Inovação, dentro de 10 dias. Portanto, quem perdeu o evento de hoje pode acompanhar nas redes sociais daqui cerca de 10 dias. Eu gostaria também de agradecer algumas pessoas sem as quais o evento de hoje não teria sido possível. Eu agradeço inicialmente toda a equipe do Instituto de Estudos Avançados da USP, especialmente a Sandra Cedini, o Aziz, o Jorge Paulo, o Sérgio Bernardo e a Larissa Cruz. Eu agradeço também a equipe do Observatório da Inovação e Competitividade, principalmente a Cristiane Queiroz, que tanto nos ajuda nas atividades do Observatório.
Agradeço também a Carolina Mota Mourão e o Vitor Monteiro, duas pessoas com quem eu venho tendo a honra de dividir a coordenação do Observatório. E, por fim, meus agradecimentos a toda a equipe do C4AI, principalmente ao professor Fábio Cosman e ao Cláudio Pinhanes, que dirigem o centro, e aos professores Glauco Arbix e João Paulo Candia Veiga, que lideram a área de humanidades do C4AI. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Lívia, que vai nos honrar com uma apresentação de 20 a 25 minutos sobre os aspectos técnicos do reconhecimento facial, incluindo as razões técnicas dos vieses algorítmicos que têm tantos impactos sociais, conforme a gente vai ver na exposição do professor Pablo. Professora Lívia, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse evento, podendo falar sobre esse tema. Aí com vocês do C4AI, do IEA, o pessoal do IEA. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa trazer aqui discussões de vários ângulos e complementares sobre o mesmo problema, né? Bom, eu vou começar, então, com a minha apresentação. Eu vou compartilhar aqui uns slides que eu preparei. E aí, então, a gente vai começar a discutir o tema. Vamos lá. Bom, eu vou só contar o tempo aqui para não passar muito do tempo, só um minutinho. Então, vamos lá. Bom, hoje, então, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação sobre os vieses no aprendizado de máquina, né? Como o Rodrigo já introduziu esse assunto, e as suas implicações sociais. Eu tenho trabalhado com esse tema e eu vou abordar hoje, mais especificamente, os vieses inseridos nos sistemas de reconhecimento facial. Obviamente, no contexto da computação, que é a minha área, né? Deixa eu só me apresentar, o Rodrigo já me apresentou brevemente, só recapitulando, sou professora do curso de Sistemas de Informação da UFRJ, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu tenho colaborações, eu sou colaboradora do grupo do Lab Cores, da UFRJ, e tenho outras parcerias de pesquisa com outras instituições também, principalmente em computação social, que é a área que eu venho trabalhando na minha pesquisa. Bom, vou começar então falando sobre os vieses, que é o conceito principal aqui hoje, né? Os vieses, a gente pode compreender eles, além do ponto de vista da computação, a gente pode compreender pela estatística, pela neurociência, pela psicologia, pelo direito, por várias áreas, né? Mas, basicamente, eles são esses mecanismos do nosso cérebro para auxiliar a gente a tomar decisões, e nem sempre racionais essas decisões, né? Elas são feitas muitas vezes através de associações automáticas, inconscientes, que a gente faz baseada em experiências passadas, né? E uma definição do dicionário, só para trazer aqui, seria uma tendência associada ou determinada por fatores externos, certo? Como que esses vieses aparecem no aprendizado de máquina? Eu vou entrar um pouquinho melhor daqui a pouco no processo do aprendizado de máquina, mas vou só trazer rapidamente alguns exemplos de casos que ficaram famosos. Lá em 2015, quando começaram a surgir na mídia os casos de vieses, a gente viu o caso clássico da Google, que tinha lançado um aplicativo para subir as fotos para a nuvem, né, dos usuários, e eles estavam tagueando, rotulando fotos de negros como gorilas. Foi um dos primeiros casos que ficou famoso na época. Logo no ano seguinte, também sobre imagens e relacionando o Google também, veio o caso do Google Imagens estar mostrando, a partir de buscas sobre adolescentes, 3 adolescentes negros, a gente via na época imagens do sistema prisional, e quando a gente inseria 3 adolescentes brancos, a gente tinha um retorno de jovens esportistas aproveitando a vida, né? Então, nessa época já começaram a surgir alguns casos de vieses.
não só no uso de imagens, no reconhecimento de imagens, mas como um exemplo que a gente teve foi um robô que a Microsoft criou e colocou no Twitter. O objetivo foi interagir com jovens, com jovens usuários do Twitter. Mas o que aconteceu é que ele acabou reproduzindo esse robô, em pouco tempo, em menos de 24 horas, ele acabou reproduzindo ofensas racistas e escabrosas, e ele foi retirado do ar. Isso foi em 2016. A gente tem outros casos também de vieses, né? Esse foi um caso que eu estou mostrando aqui em 2019, foi um relato de viés de gênero, foi relatado por um próprio funcionário da Apple, que avaliou, que entendeu que o limite de crédito que ele havia recebido era muito maior do que o da própria esposa. Então, eles usam esse Apple Card, que o banco que fornece o empréstimo é o Goldman Sachs, e aí esse caso veio à tona também na época. Eu acho que eram 10 vezes mais o limite de crédito liberado para ele, sendo que eles tinham o mesmo perfil de compra, o mesmo histórico de crédito. E aí, finalmente, a gente chega num dos casos que tem tido muita repercussão na mídia, tanto fora quanto no Brasil, que é os casos de presos por monitoramento facial no Brasil, que tem aumentado, e uma boa parte deles é de pessoas negras, né? Então, eu trago aqui esse artigo, que inclusive é do Pablo, que vai falar daqui a pouco, né? Eles publicaram esse relatório da rede de observatórios de segurança, que monitoraram o uso de sistemas de reconhecimento facial no Brasil, em 5 estados, se não me engano, era o Rio, Bahia, Santa Catarina e mais alguns, e aí eles levantaram alguns dados e, enfim, denunciando esse problema que lá fora já era conhecido, e no Brasil, por a gente ter começado a usar um pouquinho depois, a gente começou a falar disso há pouco tempo. E aí, só para trazer uma curiosidade, tem um pesquisador que trabalha no tema também, o Tarcísio Silva. Ele produziu uma timeline do racismo algoritmo, onde ele vai agregando casos que aconteceram de viés e racismo dentro e fora do Brasil, ordenado cronologicamente, que vale a pena usar essa ferramenta dele aí, para entender e acompanhar os casos. Muito bem. E agora, vamos falar um pouco sobre o processo de aprendizado de máquina em si. Né, que a gente precisa entender como se dá o processo de aprendizado para entender como é que os vieses são inseridos, né? Então, de onde que veio o aprendizado de máquina? Na verdade, ele surgiu como uma extensão da inteligência artificial que não é nova, é lá da década de 50, mas surgiu o machine learning, né, em inglês, aprendizado de máquina, surgiu na década de 80, começou a partir do uso de dados produzidos a partir de sites, de aplicativos, à medida que os dados foram circulando, que a gente foi produzindo mais dados, smartphones, o machine learning surgiu como uma área muito forte e começou a ser aplicado em todos os cenários que a gente pode imaginar, né? E, basicamente, o aprendizado de máquina, o objetivo é construir algoritmos que aprendem a partir de dados relacionados a algum fenômeno. Eles aprendem com os dados. Então, tá, vamos só passar aqui rapidinho sobre, um pouco mais técnico, vou entrar um pouquinho rapidamente no processo de aprendizado de máquina no geral, tá? Eles chamam isso de aprendizado supervisionado, porque a gente tem rótulos. Como assim? A gente coleta dados originais sobre algum fenômeno, né, seja fotos de pessoas coletadas, de faces coletadas na internet, ou imagens de qualquer objeto. A gente particiona esses dados originais em 2 grupos, basicamente 2, treinamento e teste. E os dados de treinamento a gente usa para construir o modelo. O algoritmo que a gente criar, que podem ser vários, eu não vou entrar aqui, ele vai aprender com os dados de treinamento e vai construir um modelo. O modelo que vai dizer se é aquele suspeito que está identificado na imagem, ou se na imagem ali tem um determinado objeto, tem uma árvore, tem um carro, né?
E o outro grupo de dados é o dados de teste, ele é usado para avaliar o modelo. Então, são dois grupos diferentes. Um é usado para treinar e o outro para avaliar. O modelo pronto é usado para fazer, de fato, a classificação. Aí o modelo faz as predições, né? A gente pode ter para várias aplicações, desde reconhecer se um e-mail é spam ou não spam, até diagnósticos de doenças por imagens, né? Sistemas de recomendação do Spotify, do YouTube, tudo isso usa em algum nível aprendizado de máquina para fazer predições. Agora, só para ilustrar um exemplo muito simples, mas para vocês entenderem o panorama, imagine um sistema de aprendizado de máquina que vai rotular imagens que contém cachorro ou não contém cachorro, certo? Então, a gente tem os dados originais já rotulados. Então, alguns a gente já marca, tem cachorro, e outros não é cachorro. E aí, esses dados vão uma parte para o treinamento, uma parte para teste. O modelo vai aprender de acordo com as imagens que estão no treinamento e ele vai passar a fazer predições em cima de novas imagens. Aqui eu coloquei um cachorro de uma cor completamente diferente dos outros, tanto de treinamento quanto de teste. Eu coloquei proposital nesse exemplo simbólico, porque a gente vai discutir sobre isso, né? Porque, obviamente, o modelo, se ele aprende a extrair os padrões de determinadas imagens que predominam no dados de treinamento, ele vai acertar mais sobre aquele padrão, ok? Mas vamos seguir. Aí uma pergunta que vocês podem estar se fazendo é a seguinte: como é que a gente vai avaliar se o modelo que a gente criou foi bom, se ele desempenha bem, se ele prevê bem? Para isso, o machine learning, a estatística, a gente consegue avaliar através de uma tabelinha. Essa tabela é chamada de matriz de confusão. Basicamente, é uma tabelinha, é a saída do modelo lá, que resume os acertos e erros. Aqui eu coloquei um exemplo também bem simples. Em verdinho são acertos e em vermelho são os erros. E aí vocês já devem ter ouvido falar de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as métricas usadas, mas eu vou citar 3 delas: acurácia, precisão e recall, que em português é revocação. Cada uma vai ser usada para um determinado objetivo, tá? E eu vou voltar nelas um pouco mais para frente, mas basicamente são proporção de acertos de acordo com o objetivo do sistema. Ok. Agora, como é que a gente pode inserir, nesse processo que eu mostrei, como é que a gente pode inserir os vieses, né? Já vou adiantando, de várias formas, né? Para isso, a gente escreveu um artigo recente explicando sobre como eles podem ser inseridos nesse processo e publicou num evento, um workshop sobre as implicações da computação na sociedade. Esse foi um trabalho que eu fiz em colaboração com a professora Sandra Ávila, da Unicamp, do Departamento de Computação, e com a professora Lucia Canteiro, do departamento lá da University of San Francisco. Ela é antropóloga. Então, a gente começou esse projeto interdisciplinar para avaliar esses impactos, as implicações do uso da introdução desses vieses nesse tipo de sistemas, né? E para esse artigo a gente focou no reconhecimento facial, né? O reconhecimento facial está num grupo de softwares que a gente chama de visão computacional, que tem utilizado cada vez mais aprendizado de máquina para realizar as tarefas. E a gente tem 2 tarefas principais nesse contexto. Tem a detecção facial e tem o reconhecimento facial, né? Tanto a detecção quanto o reconhecimento avaliam os pontos nas faces que conectam, por exemplo, boca, olhos, nariz e algumas outras características mais particulares, para criar como se fosse uma assinatura, o face print, que eles chamam, dos rostos, e esses dados são inseridos nas bases de dados. O reconhecimento facial, diferente da detecção, vai tentar fazer esse match. A detecção simplesmente verifica, tem o rosto, não tem o rosto. O reconhecimento vai tentar fazer o match do rosto com todos os outros do banco de dados. Tá? Então, esses modelos de aprendizado de máquina,
eles muitas vezes são vistos como caixas pretas, e eles podem e apresentam muitas vezes alguns vieses que privilegiam certos grupos, né? E a gente tem acompanhado como que os sistemas de reconhecimento facial podem levar a consequências graves, como tem levado, né, como acusação e prisão de pessoas injustamente. Aí eu quero só deixar uma dica aqui de documentário. A gente até cita esse documentário no artigo, que é o Decoded Bias. Esse documentário conta um pouco da história dessa pesquisadora do MIT, a Joy Buolamwini, e como que essa tentativa frustrada dela de ter o próprio rosto identificado por um sistema de machine learning levou ela a estudar essa área, e ela hoje é uma das principais pesquisadoras na área. Então, recomendo esse documentário, que ele conta bem a história dela e da pesquisa dela na área. E aí, eu vou voltar para o processo do aprendizado de máquina, de uma outra perspectiva, só para explicar alguns tipos de vieses que podem ser inseridos, né? A literatura tem várias definições, aqui a gente considera 4. O viés histórico, o viés de representação, os dois aparecem no início do processo, né? Próximo à coleta dos dados, e viés de avaliação e viés de interpretação humana. Então, a gente está considerando aqui 4 vieses. Eu vou falar um pouco de cada um agora, dentro do reconhecimento facial. Começando pelo primeiro, o viés histórico. O viés histórico é aquele primeiro. Ele acontece na etapa anterior à coleta dos dados, né? Então, a gente vê, por exemplo, no mundo, numa cultura como a nossa, em que o racismo é histórico e ainda se faz muito presente, faz parte dessa dinâmica social. Então, essa cultura vai acabar gerando dados sistematicamente discriminatórios, né? Então, como a própria definição do racismo, né, do Silvio de Almeida, é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes, que são inseridas nos modelos de aprendizado de máquina, que são projetados por seres humanos. Bom, continuando. O segundo viés, a gente adotou a terminologia viés de representação. Por quê? É o viés na seleção e na construção da base de treinamento. Lembra da imagem que eu expliquei no início? É a parte dos dados que é usada para o aprendizado mesmo do modelo. Então, se a gente constrói dados que não são representativos, a gente já vai estar inserindo esse viés de representação. Então, se a gente tem uma base majoritariamente de um determinado perfil, o modelo vai acertar mais aquele perfil e vai errar mais o perfil que não está representado. Bom, e aí a gente chama isso de balanceamento, né? O termo correto é balanceamento da base. Se a base não está balanceada, a gente vai inserir esse viés de representação. E aí eu quero citar um artigo muito legal e um projeto muito legal da mesma pesquisadora lá do MIT, que é o Gender Shades. Elas publicaram esse artigo, elas analisaram o desempenho de alguns modelos de aprendizado de máquina que classificavam o gênero das faces das imagens por sistemas de reconhecimento facial de sistemas da Microsoft, da IBM e do Face++. E na pesquisa delas, elas concluíram que, qual foi a conclusão? No geral, homens e pessoas brancas foram melhor classificadas do que outros grupos. E a gente, lendo o artigo, a gente consegue entender muito claramente por quê. Elas mostram essas bases que foram usadas para o treinamento de 2 desses sistemas, né? No primeiro, a gente consegue ver como está desbalanceada essa base. Então, a gente tem 7,4% de mulheres negras na base e 41,6% de homens brancos. No segundo exemplo que elas mencionam, ainda está mais desbalanceada a base. São 4 e poucos por cento de faces de mulheres negras e 60% de homens brancos. E esse artigo é muito interessante, elas trazem essa discussão, e ele teve uma boa repercussão, tanto que a IBM, por exemplo, passou a limitar os estudos em reconhecimento facial, as pesquisas, e acabaram eliminando as pesquisas nessa área.
O terceiro viés que a gente menciona é o viés de avaliação. Como é que é o viés de avaliação? Quando a gente constrói o modelo de aprendizado de máquina, a gente vai avaliar. Eu até dei os exemplos das métricas que a gente usa, né? A gente vai avaliar se o modelo executou, se ele prediz bem os novos exemplos que ele não conhece ou não. E aí, quando o modelo é avaliado com dados de teste e dados de referência, são outros dados diferentes dos que ele aprendeu. Nesse ponto, algumas métricas alternativas estão surgindo. As métricas que eu dei de exemplo, acurácia, precisão e recall, elas são avaliadas no todo, né, no grupo todo dos exemplos. Mas uma das métricas novas que estão surgindo para mitigar esses vieses é considerar os grupos diferentes e considerar a razão entre o desempenho em cada grupo. E considerar também que existem grupos privilegiados e não privilegiados dentro do mesmo grupo. E aí estão surgindo várias métricas como alternativas a essas clássicas que ainda são muito usadas para avaliar esses modelos, né? De forma que a gente consiga mitigar os vieses, né? Por que eu digo mitigar? Porque eliminar não é possível. A gente considera que não é possível, a gente vai encontrando formas de mitigar ao máximo que a gente consiga. E, finalmente, o viés de interpretação humana. Que o viés de interpretação humana, ele é um outro viés que não é técnico, né? É um viés do pós-processamento. O modelo foi construído, ele vai gerar uma saída e vai ter as implicações no mundo. Então, por exemplo, essas saídas são interpretadas por seres humanos. Quando acontece o reconhecimento facial de um suspeito, muitas vezes as autoridades que inconscientemente buscam uma punição criminal de um suspeito, consideram o resultado do modelo, ok, a prova do crime, e não vão avaliar outras possíveis provas. Ok, bom, já falei sobre o problema, e agora vocês devem estar se perguntando por onde que a gente começa a lidar com esses problemas, né? Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é o seguinte: por que a gente insere tantos vieses na construção desses modelos? Né? Nós, programadores, analistas e projetistas dos softwares. Uma resposta para isso não é a única, é a que fala sobre os nossos pontos cegos de percepção e as lacunas da nossa percepção, né? E a diversidade pode permitir que a gente identifique esses vieses que são inconscientes. Mas, na verdade, a gente tem, eu gosto de falar das soluções computacionais e das não computacionais. Das computacionais, eu acho que vale a pena comentar de 3 soluções computacionais para lidar com os vieses. Utilizar dados balanceados, métricas alternativas para avaliar esses modelos e algumas ferramentas para ajudar a gente, no final, a avaliar alguns conceitos mais subjetivos que também são importantes para avaliar os modelos: justiça, transparência, explicabilidade. E como solução não computacional, a gente tem alguns recursos de regulação, da utilização da multidisciplinaridade para lidar com o problema e diversidade e inclusão. Eu vou tentar passar rapidamente em cada um deles e a gente fecha a apresentação. Os dados balanceados, se a gente utiliza dados balanceados, a gente vai estar representando de forma balanceada classes com menos ou mais representatividade. E aí a gente vai estar evitando que dados históricos com desigualdades sejam inseridos como vieses nos modelos. Como exemplos de dados balanceados, para reconhecimento de imagem, para reconhecimento facial, a gente tem alguns. Um deles foi proposto pelas próprias pesquisadoras. Elas produziram esse dataset, esses dados de referência balanceados por gênero e por raça, considerando parlamentares de 6 países. É um dos exemplos. Mas a gente tem várias iniciativas também que oferecem bases assim. A IBM também tem um projetinho que é o Diversity in Faces. É um dataset para tornar esses sistemas de reconhecimento facial mais justos através da diversidade em rostos. A gente tem o segundo ponto que eu mencionei, são as métricas alternativas. Então, assim, ao invés de avaliar o modelo, se ele executou, sei lá, 90% de acurácia, ele acerta bem, o modelo acerta bem. Mas aí a gente vai avaliar
Dentro de mulheres negras, ele tem 60% de acurácia e de homens brancos, 95%. Então, uma das métricas é isso, a gente avaliar os subgrupos. É a mais intuitiva e a primeira que tem que ser pensada. E aí a gente tem surgido ferramentas para medir, avaliar essas questões importantes, justiça, transparência e explicabilidade, que aí permite a gente considerar atributos protegidos e não protegidos, grupos privilegiados e não privilegiados. Aí a gente aplica algumas métricas, avalia se tem viés, se não tem viés, consegue aplicar algoritmos para mitigar e entender o quanto que a gente mitigou numericamente, através de resultados. Então, esse é um exemplo de ferramenta, o AI Fairness 360, é da IBM também, que é uma das iniciativas nessa direção. E aí, sobre as soluções não computacionais, né? A gente pode mencionar sobre regulação, a gente teve recentemente a LGPD aprovada aqui, que ainda está caminhando, mas já é uma direção que pelo menos considera os grupos de dados diferentes, dados pessoais sensíveis, dados anonimizados, né? Então, a gente tem visto que a gente está caminhando na regulação. E aí eu quero mencionar aqui um relatório. Esse relatório foi publicado em junho de 2020, né, pelo Instituto Igarapé e o Data Privacy BR. Eles trazem algumas abordagens de estratégia de regulação, comparando alguns países, Inglaterra, Estados Unidos, França e Brasil. Então, qual que é a conclusão? Uma das conclusões que eles chegam é que, no Brasil, o que existe hoje é como se fosse uma ausência de uma regulação de alcance geral. Então, acaba que o Brasil vai regulando nos âmbitos estaduais. Vai regulando esses sistemas nos âmbitos estaduais. Um outro fator importante para a gente mitigar, não computacional, é a multidisciplinaridade. Então, se a gente tiver um olhar multidisciplinar que permita identificar os vieses a partir de vários ângulos, eu trago aqui o diagrama das ciências cognitivas, a psicologia, o direito, a filosofia, a neurociência, a antropologia, a gente consegue atacando por diferentes ângulos e pensar numa solução coletiva que, de fato, resolva, mitigue o problema, né? Desculpa. Bom, continuando. E aí, finalmente, sobre diversidade e inclusão, a gente precisa propiciar equipes mais diversas e inclusivas. Por que eu falo isso? Porque que a gente tem um problema de diversidade muito, muito sério, tanto na academia quanto na indústria. Por exemplo, na área de IA, em artigos publicados em conferências renomadas, as mulheres representam 18% dos autores, né? E na indústria não é diferente, a gente tem vários relatórios que apontam que tem essa média aí de, enfim, entre 10% e 20% de mulheres na TI e principalmente na inteligência artificial. E, além disso, esses modelos de aprendizado de máquina, eles seguem uma lógica cisgênero e binária de classificação. Então, é sempre FM. E o que intensifica a estigmação de alguns grupos que não são representados. Bom, eu acho que eu não passei muito do tempo. Concluindo aqui, eu trouxe essa discussão sobre os vieses no aprendizado de máquina, que é um problema complexo e exige esforços multidisciplinares, né? Se a gente não lidar com ele, eles vão continuar tendo consequências sociais graves, como a gente tem visto, acusação e prisão de suspeitos injustamente. E aí a gente tem, o que a gente tem feito, a gente está ampliando essas análises multidisciplinares sobre esse tema e explorando essas métricas alternativas que eu mencionei para mitigar esses vieses. É isso, gente. Qualquer dúvida, eu estou aberta à discussão, eu posso enviar a apresentação para quem quiser também, aí está o meu e-mail. Esse artigo tem no meu site que está aí, e é isso. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o Pablo. Bom, obrigado, Lívia, foi ótimo. Acho que, né, ter essa visão técnica vai certamente nos ajudar a poder discutir ali na sessão de perguntas e respostas quais são os caminhos que a gente pode explorar para tentar corrigir os vieses, né?
Antes de passar a palavra para o Pablo, eu só gostaria de lembrar a todos e todas que estão nos acompanhando que as perguntas podem ser enviadas para iearesponde@usp.br. Pablo, então, queríamos te ouvir aí por 20, 25 minutos, e então a gente vai para as perguntas e respostas com a plateia. Obrigado, Rodrigo. Queria primeiramente agradecer ao Instituto de Estudos Avançados da USP pelo convite, a C4AI. É sempre um prazer estar debatendo esse tema que é tão importante, ao lado de pessoas que eu tenho aprendido muito, né, sobre esse tema, né, pessoas que já estão muito mais tempo do que eu discutindo o tópico do reconhecimento facial, né, como a Lívia, que fez a apresentação anterior, e realmente é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema e trazendo algumas questões que me parecem importantes e muitas das vezes não muito bem tratadas do ponto de vista da adoção desse tipo de tecnologia, principalmente, né, por polícias aqui no Brasil, mas também em outros países ao redor do mundo. Eu queria começar falando, né, o que eu quero trazer hoje, né? A Lívia já disse muito bem, já pontuou as questões relacionadas aos vieses e como eles operam, né, e onde eles podem surgir. Eu quero trazer um pouco, não só o contexto internacional, para dar um pouco de noção do quanto que nós aqui no Brasil estamos na contramão do mundo, mas também falar das iniciativas que estão em curso hoje no Brasil, mas também daquelas que já estão sendo planejadas para um futuro próximo. No contexto internacional, a gente sabe que o reconhecimento facial ele já encontra muito mais crítica e muito mais resistência por parte da sociedade civil organizada do que aqui no Brasil, né? A gente tem várias iniciativas importantes de discussão sobre banimento do reconhecimento facial. Essa é uma delas mais recente, né, que juntou 175 organizações da sociedade civil pedindo pelo banimento do reconhecimento biométrico nos espaços públicos, mas tem outras iniciativas e já tem outros espaços, cidades, estados que já, inclusive, já realizaram o banimento do reconhecimento facial. A gente tem essa campanha da Anistia Internacional muito importante em Nova York, tentando fazer o banimento desse tipo de tecnologia por lá. A gente tem cidades como São Francisco, Portland, entre outras, que já baniram o reconhecimento facial, sendo utilizado pelas polícias dos seus estados e cidades. E a gente tem, né, discussões muito fortes na União Europeia acerca de uma moratória ou também um banimento, né? Recentemente, o Comitê Europeu de Proteção de Dados e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados apresentaram uma opinião conjunta sobre o banimento, né? Defendendo o banimento de reconhecimento facial das pessoas nos espaços públicos daquele continente. Então, nesse ponto de vista, a gente está um pouco contra a corrente, né? No sentido de que hoje a gente vê as discussões parlamentares, as discussões e as narrativas dos governadores e de outros gestores públicos com uma certa inocência e uma certa falta de crítica acerca desse tipo de adoção de tecnologia aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, existe uma associação internacional de chefes de polícia que elaborou um relatório em que faz recomendações muito claras e pequenas para uso de reconhecimento facial pelas polícias, que é informar o público, estabelecer parâmetros de uso, publicizar sua efetividade e criar princípios e políticas de boas práticas. Nenhuma experiência que existe hoje no Brasil cumpre ao menos duas dessas recomendações, que são básicas para que a gente possa ter esse tipo de tecnologia sendo utilizado pelas polícias. Tem um relatório super importante do LAPAM, que fez a análise de algumas dessas iniciativas de reconhecimento facial no Brasil, e eles criaram
uma tabela mostrando exatamente quais eram, né, os cumprimentos e os não cumprimentos de determinadas recomendações, e aí a gente consegue verificar que boa parte, né, dessas iniciativas, não só dentro das polícias, mas também em outros espaços, não cumpre com requisitos básicos que a gente esperaria do uso desse tipo de tecnologia nos espaços públicos. Quando a gente fala de Brasil, e tudo que a gente for falar sobre polícia, a gente não pode se privar de discutir a questão do racismo. É importante que a gente elabore e coloque o racismo e a raça no centro dos debates, porque ela é fundamentalmente que estrutura. Se a gente de verdade entende que existe racismo estrutural, se a gente realmente acredita, né, que nos números que eu vou mostrar um pouco mais adiante, né, que são exatamente o retrato do racismo institucional no Brasil, a gente tem que pautar e começar todo o debate, principalmente na área de segurança pública, né, mas em todos os debates, mas acho que na área de segurança pública é o retrato mais caricato, quase, né, do quanto que o racismo impacta na produção de dados. Se a gente não conseguir, não fizer essa escolha, a gente realmente não vai entender os dilemas do Brasil e possivelmente a gente também não vai conseguir traçar estratégias para mitigar de forma realmente efetiva esses impactos. Em 2019, o Brasil registrou 45 mil homicídios, 75% dessas pessoas eram negras. Em 2020, o Brasil possuía mais de 700 mil pessoas presas, 31% dos presos eram provisórios, ou seja, não tinham sido julgados. E dentro dessa população carcerária, a gente sabe que a maioria é negra, e ela vem crescendo constantemente, ano após ano. A taxa de aprisionamento no Brasil é uma das maiores do mundo, nós temos uma das populações penitenciárias maiores do mundo, e à medida em que a gente vê essa taxa de aprisionamento crescer ano a ano, nós, na verdade, não estamos em nenhum momento assistindo uma redução ou uma resolução de qualquer tipo de problema na área de segurança pública, né? Quer seja problemas de crimes contra o patrimônio ou o crime mais importante a ser combatido e prevenido, que são os homicídios, né? Na verdade, nós estamos vendo o contrário, que a taxa de aprisionamento tem crescido em conjunto com esses índices, né? Esses índices sem ter nenhum tipo de efeito em relação ao aumento do encarceramento com redução desses crimes. 66% da população carcerária é negra, e no último censo de 2010, os negros eram 50,9% da população brasileira. Esse gap é importante, né, para a gente ver exatamente o retrato do quanto que o sistema criminal é seletivo e coloca, né, a população negra em foco quando se diz, né, quando se refere ao encarceramento, mas também com relação aos homicídios, com relação às mortes cometidas por policiais e por aí vai. No caso da abordagem policial também não é diferente. Essa é um tema que para nós de SESEC é muito caro, inclusive a gente está no início, na verdade no meio de uma pesquisa que vai discutir exatamente a abordagem policial e racismo aqui no Rio de Janeiro, e muitas das vezes a gente não pensa no quanto que abordagens policiais causam impacto objetivo na vida de pessoas. A gente mede, né, alguns impactos, por exemplo, no caso do reconhecimento facial, por número de presos, ou número de erros do algoritmo, mas a gente não entende, não consegue capturar, não consegue mensurar muitas das vezes, porque as polícias não produzem esses dados, o impacto das abordagens policiais na vida da população negra, que muitas das vezes são abordados no mesmo dia 3, 4 vezes. Então, esse é um tema importante e, obviamente, né, é a população que é mais abordada aqui no Rio de Janeiro, mas também em outros estados do Brasil. No caso do reconhecimento facial, a gente tem uma inflexão grande em 2018. Em 2018 nós tivemos eleições, elegemos presidente, elegemos governadores, elegemos deputados federais,
E esse tema do reconhecimento facial, ele esteve na crista a todo momento, né? Seja por falas de governadores, como o Wilson Witzel, que prometeu comprar um drone em Israel que tinha reconhecimento facial e ainda possuía uma arma, ou seja, a ideia era que o drone pudesse ser despachado, reconhecesse pessoas procuradas pela justiça e atirasse nelas. Essa foi uma proposta de campanha, parece coisa de outro mundo, mas isso existiu. Mas também a gente teve, né, deputados federais que fizeram a primeira viagem deles para a China para realmente conhecer as tecnologias de reconhecimento facial daquele país. Nesse ano, né, nós também tivemos, em 2019, na verdade, nós tivemos o primeiro caso de prisão com uso de reconhecimento facial no Brasil, foi lá na Bahia, né, uma pessoa que foi reconhecida no meio de um bloco de carnaval, e desde então na Bahia já foram mais de 200 pessoas presas, né, o projeto continua em execução e na verdade agora está sendo ampliado para o interior do estado. E aí, durante esse ano de 2019, nós nos deparamos com essa prisão e acendeu um alerta. O que é isso? Como que a gente vai avaliar e como que a gente vai produzir algum tipo de avaliação do impacto do emprego dessas tecnologias na segurança pública? Então, começamos a fazer o monitoramento desses casos que saíam na imprensa, saíam nos blogs da polícia, nos informativos das secretarias de segurança pública, e chegamos ao número de 184 pessoas presas em 2019, com uso de reconhecimento facial no Brasil. Mais de 90% delas eram negras e foram presas por crimes sem violência, né, furtos e tráfico de pequenas quantidades de drogas. A partir daí, nós fizemos uma escolha por não olhar mais as prisões, porque a gente sentiu que o número de reportagens e matérias nesses blogs das secretarias começou a minguar a partir do final do ano de 2019. Então, nós optamos por começar a olhar os projetos como um todo, entender quem é que está comprando essas tecnologias, quais são as forças policiais que estão operando, quais são as empresas que estão sendo contratadas para fornecer esses softwares e também essas câmeras, e com qual tipo de financiamento. A gente, no primeiro levantamento, a gente conseguiu identificar 22 estados, esse slide está desatualizado, acabei de ver, foram 22 estados brasileiros que já têm ou estão em processo de licitação de tecnologias de reconhecimento facial para suas polícias e guardas municipais. E a gente identificou também um papel fundamental do governo federal na execução e no espalhamento desses projetos pelo Brasil. Esses são os números de citação ao reconhecimento facial nos documentos produzidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, você vê exatamente que em 2019 há um salto gigantesco no número de documentos, que tem de tudo, né? Não só portarias que são assinadas, mas também muitas empresas que oferecem aplicações de reconhecimento facial para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cidades que pleiteiam o financiamento para esses projetos, e a gente vê exatamente que o governo federal está no centro desse aumento que a gente conseguiu monitorar aí nesses últimos anos. Em 2019, e esse é um ato bem concreto, né, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, assinou a portaria 793, que previu o financiamento de projetos de reconhecimento facial com o uso do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Até o momento, a gente conseguiu mapear 80 propostas de convênio utilizando essa portaria do então ministro Sérgio Moro, e os valores destinados já estão acima dos 50 milhões de reais. Então, o governo federal está financiando e fomentando a adoção desse tipo de tecnologia pelas cidades e estados brasileiros. Eu vou falar um pouco, enfim, se a gente quiser falar um pouco sobre algumas empresas, o que elas estão oferecendo para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente pode voltar no slide anterior. O que a gente tem visto aqui no Brasil, de forma mais
mais frequente é a vigilância em espaços públicos, né? Câmeras que são instaladas em postes, em estações de metrô, em outros espaços físicos, né, de grande circulação de pessoas, e que fazem a captura ao vivo, né, de imagens e, ao mesmo tempo, operam o algoritmo de reconhecimento facial, comparando as imagens das pessoas circulando na rua com o banco de dados, que normalmente são os bancos de dados de pessoas com mandados em aberto. No caso do Rio de Janeiro, só para citar um exemplo, a gente teve um projeto piloto em Copacabana, foram 34 câmeras, em 10 dias foram capturados quase 3 milhões de faces, mas apenas menos de 3 mil correlações, ou seja, a gente teve uma desproporção grande entre a quantidade de informação coletada e o resultado esperado. A gente perguntou sobre essas informações, como é que elas eram tratadas, se elas eram armazenadas e como era feito o processo, e a Secretaria de Polícia Militar não soube nos responder, o que nos levanta questões muito, muito importantes e preocupantes acerca da proteção de dados pessoais e a privacidade. Esse foi um convênio feito com a Oi, a Oi cedeu esse algoritmo e as câmeras de reconhecimento facial para a polícia, e a gente se pergunta o que a Oi ganhou em troca, né? Porque a gente sabe muito bem que no mercado não existe almoço grátis. Então, existe um grande ponto de interrogação acerca do que aconteceu no Rio de Janeiro. O projeto foi renovado, e aí também eu posso falar mais adiante. Essas câmeras também foram utilizadas aos arredores do Maracanã, e em um dos jogos que foram utilizadas, a gente encontrou um relatório mostrando que 11 pessoas foram detidas e apenas 4 pessoas tinham mandados em seu nome, ou seja, das 11 pessoas, só apenas 4 eram pessoas que estavam no banco de dados por terem mandados em seu nome. Então, a gente tem uma noção do erro que esse projeto cometeu aqui no Rio de Janeiro. Vou passar rapidinho isso aqui. A gente teve, no segundo dia, um erro crasso do reconhecimento facial. Uma mulher foi reconhecida erroneamente, ela foi levada à delegacia, não estava com os documentos, chegou à delegacia e só conseguiu ser liberada após os familiares encontrarem ela na delegacia e provarem que ela não era a pessoa que estava sendo procurada. Depois se descobriu que, na verdade, a pessoa que estava no banco de procurados já estava presa há cerca de 4 anos, ou seja, um banco totalmente desatualizado foi utilizado aqui no Rio de Janeiro. E o que é mais grave, a gente teve a oportunidade de ouvir uma das pessoas, um dos policiais que estava à frente desse projeto na época, e ele nos disse, num evento, que eles sabiam que o banco de dados não estava atualizado, mas optaram por utilizar mesmo assim, porque era o único que tinha. Mais uma pergunta, né? Será que a gente está realmente... a gente deveria colocar uma ferramenta tão forte, tão potente nas mãos de pessoas que não têm uma responsabilidade básica, né, acerca dos dados que são utilizados e a forma de utilizar? No caso da Bahia, nós tivemos um erro também crasso, né? Um jovem foi confundido e ele sofreu uma abordagem violenta, ele teve uma arma apontada para a sua cabeça, eu volto à questão anterior, tentando imaginar a quantidade de pessoas que não foram abordadas com o uso do reconhecimento facial, e muitas das vezes de forma violenta, e que acabam levando essa experiência traumática para as suas vidas como um todo. E isso a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de qualidade de vida e violação de direitos das pessoas. Os novos usos, eu queria só rapidamente citar que a Polícia Federal adquiriu um sistema de identificação biométrica, conhecido como ABIS. É uma novidade que está sendo adquirida pela Polícia Federal. O objetivo é unificar os dados da Secretaria de Segurança Pública numa grande base de dados, junto, né, nessa parceria da Polícia Federal com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e aí as polícias vão ter acesso a uma base de dados biométrico nacional. O ABIS tem capacidade de armazenar dados de 50 milhões de pessoas, e o custo foi de 96 milhões de reais.
qual é o uso que está se anunciando com a aquisição desse ABS? Um uso para investigações, que também é um uso muito complicado, né? Haja visto que, muitas das vezes, né, como a gente não tem ainda, e isso a âmbito internacional, uma padronização do tipo de imagem que pode ser utilizada para reconhecimento facial nesse tipo de investigação, a gente tem casos como esse, dessa imagem completamente borrada, que é utilizada para fazer reconhecimento facial e acaba identificando uma pessoa totalmente, um erro totalmente grotesco por conta de uso de imagens sem o tipo de qualidade necessária para fazer essa identificação. A gente tem alguns outros mecanismos que são utilizados para mitigar a qualidade ruim das imagens, né? Nesse caso, nos Estados Unidos, eles utilizam um software que cria uma imagem tridimensional do rosto de uma pessoa a partir de uma foto de perfil, o que gera preocupações e que gera também questionamentos acerca se biometria facial realmente é biometria, uma vez que a biometria, né, pelo que a gente entende do conceito, é exatamente aquele fator que vai identificar o indivíduo, né, de maneira unificada. E, como a Lívia disse, né, temos os trabalhos que ela já citou com relação à comparação dos algoritmos, e existem muitos algoritmos de reconhecimento facial e que, quando testados em conjunto, eles revelam, né, e trazem resultados muito diferentes, mostrando exatamente que a gente ainda deveria estar se perguntando se a face pode ser realmente utilizado como um identificador biométrico. E aí, para finalizar, eu sei que meu tempo praticamente se esgotou, mas a minha grande pergunta, e o que eu sempre fico na minha cabeça, é que tipo de sociedade a gente quer e qual é o papel da segurança pública nessa sociedade? A gente quer continuar aprisionando pessoas a troco de que a gente está vendo há anos que o aumento do aprisionamento de pessoas, o aumento, o inchaço do corpo da população carcerária não significa nem aumento da sensação de segurança, nem a prevenção de homicídios, nem ao menos combate a outros tipos de criminalidade. Na verdade, a gente tem estudos que já comprovam que o aumento do aprisionamento muitas das vezes significa no fortalecimento de grupos organizados e criminosos. Então, a gente vai adquirir agora uma tecnologia que se diz nova, que se diz tecnológica e que se diz sem vieses, para fazer exatamente o mesmo e numa velocidade maior do que a gente tem feito? É uma pergunta que eu acho que é importante e na verdade, fundamental e inescapável, se a gente quiser realmente tratar do tema do reconhecimento facial não como aquisição de novos brinquedos para a segurança pública, mas que seja em direção a discutir como a gente resolve, como a gente constrói uma segurança pública mais justa e mais solidária para todos. É isso. Obrigado. Pablo, obrigado pela apresentação. Acho que a complementação entre a sua fala e a fala da Lívia foi super grande, então eu acho que o nosso debate vai ser bastante rico. A gente recebeu, inclusive, uma série de perguntas. Eu vou começar com duas perguntas que estão aí, são parecidas, e elas são direcionadas para a Lívia. Lívia, a Aline Souza, da UEL, nos pergunta o seguinte: os sistemas de reconhecimento facial são treinados em bases de dados desproporcionais. Se essas bases fossem mais balanceadas em termos de raça e de gênero, os sistemas de reconhecimento facial passariam a ser automaticamente menos enviesados? E a Angélica faz uma pergunta que vai mais ou menos nessa linha. Ela pergunta o seguinte: ter equipes mais diversas, como você mencionou, é necessário para corrigir qualquer tipo de viés ou para corrigir especificamente os vieses que decorrem de bancos de dados desbalanceados? Acho que a gente pode começar com essas duas perguntas para a Lívia e depois eu faço algumas que estão direcionadas para o Pablo aqui. Tá ótimo, então, vou começar respondendo. Obrigada, pessoal, pelas perguntas, são muito pertinentes aí ao tema, né? Bom, sobre a primeira pergunta,
se não me engano, da Aline, de fato, foi essa percepção dela, eu compartilho, né? Enfim, se a gente tem bases de treinamento que são balanceadas, o algoritmo e o modelo vão aprender proporcionalmente. Eles, em teoria, eles vão acertar com a mesma taxa de acertos os mesmos grupos, todos os grupos que estão igualmente representados, né? Mas isso na prática quase não acontece, por isso que a gente vê modelos sendo produzidos que têm essa eficácia, essa que eles chamam de acurácia geral boa, mas se a gente vai analisar subgrupos, a performance, né, ou desempenho é muito diferente. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto para mitigar os vieses é sobre as bases balanceadas, né? E o segundo ponto, e isso sozinho já resolve boa parte do problema, se a gente conseguir balancear, né? Mas também a gente tem como é que a gente vai avaliar esses modelos. Então, assim, como é que a gente vai avaliar? É a pergunta que a gente se faz, né? O modelo está desempenhando bem? Então, a gente vai entendendo quais métricas que a gente pode usar, porque ainda assim, com a base balanceada, a gente pode ter outras questões que passou dessa primeira etapa, né? E aí eu vou só mencionar um livro, que estou até com ele em mãos aqui, ele se chama Algoritmos de Destruição em Massa. Esse livro é um dos poucos disponíveis em português que tratam do tema, foi traduzido esse ano. Ela é uma matemática que, enfim, trabalhou em grandes empresas de tecnologia, construindo modelos de aprendizado de máquina para a área financeira, e, enfim, veio depois falar sobre todas essas implicações desses modelos, né? Ela é uma matemática. E aí eu vou até citar uma frase dela que eu acho muito legal, que ela fala desses modelos, né? Deixa eu ver aqui. Ela fala assim, nossos próprios valores e desejos influenciam nossas escolhas, dos dados que optamos por coletar, às perguntas que fazemos. Modelos são opiniões embutidas em matemática. Então, existe um mito na computação que os modelos, os algoritmos que fazem essas previsões são imparciais. Acredita-se, muita gente ainda acredita nisso, porque os modelos são basicamente as fórmulas matemáticas embutidas ali que geram essa saída. E, em teoria matemática, estatística é imparcial, mas na prática não é. A gente vê que não é. Os dados representam desigualdades históricas também. Então, bom, eu acho que eu respondi a primeira pergunta. A segunda pergunta, que foi sobre a diversidade nas empresas, nas equipes em geral, né? Isso. Bom, eu acredito que a diversidade é importante, não só para lidar com vieses que eu digo de vários tipos, de vários grupos, né? Todos os grupos que não são representados de forma balanceada, né? Se a gente tem uma equipe com mais mulheres, com mais diversidade racial, étnica, faixas etárias também, né? A gente vê isso, por exemplo, na tecnologia, grupos são muito jovens os profissionais, né? Então, a gente vê também um perfil muito padronizado. E isso prejudica essa visão ampla de todos os problemas que a gente pode gerar quando a gente constrói esses softwares. Então, a gente vê a importância dessas equipes, dessas visões amplas sobre esses problemas. Cada vez se torna mais importante. Obrigado, Lívia. Eu vou continuar com você, porque tem uma pergunta aqui do Rafael Nobre, ele não falou a instituição dele, mas que eu acho que faz a transição aí entre a tua fala e a fala do Pablo. O Rafael pergunta o seguinte, Lívia, você citou alguns tipos de vieses. Nos casos discutidos pelo Pablo, é possível saber qual que é o tipo de viés que ocorre? Ou seja, dá para a gente pensar, a gente consegue saber qual que é o tipo de viés que está acontecendo na segurança pública? E daí, só para pegar, o Rafael fez uma segunda pergunta aqui, que eu acho que você poderia falar um pouquinho mais para a gente. Ele pergunta o seguinte, por que é possível apenas mitigar e não eliminar o viés? Nossa, ótimas perguntas. Vou tentar responder a primeira.
A primeira foi... Desculpa, qual foi mesmo? Já entendi. A primeira foi que você citou alguns tipos de vieses. Dá para a gente saber, no caso da segurança pública, contado pelo Pablo, qual que é o tipo de viés que está acontecendo? Sim, é uma pergunta ótima e a resposta é basicamente não. Por quê? Primeiro, já é um trabalho muito difícil, o Pablo pode até falar sobre isso, fazer um levantamento desses dados, né? É super difícil, as secretarias não divulgam muito esses dados, a gente tem que, quem faz esse trabalho do levantamento tem que ir cercando através da mídia, notícias para entender. Esses dados não são abertos, né? O que se tem é sobre o tipo de tecnologia, as empresas que estão fornecendo esse tipo de sistema, né? E mesmo que a gente tenha acesso, os modelos, eles são vistos como caixas pretas, a gente chama black box na nossa linguagem. Então, muitas vezes, os programadores, quem está projetando o modelo, não sabem também como é que, dependendo do algoritmo que usa, como é que foi dada, como é que o modelo chegou na saída, né? Quando a gente constrói as bases, dá para a gente fazer uma avaliação estatística e ver se os grupos estão balanceados. Mas tem uma parte que é o modelo mesmo que vai gerar a saída, a fazer a previsão, que muitos algoritmos, isso não é transparente. Aí é aquela área que eu falei que é a transparência dos modelos. É uma área que está se fortalecendo na academia, tem muitos trabalhos nessa área, mas de fato é uma área em andamento, assim. Esse próprio questionamento da importância da transparência dos modelos é relativamente novo, principalmente no Brasil. Fora esse assunto já está um pouco mais avançado. E a segunda pergunta, desculpa, pode repetir, Rodrigo? A segunda pergunta é que você disse na sua apresentação que é possível mitigar vieses algorítmicos, mas não eliminar o viés. O Rafael queria saber por quê, que é possível mitigar, mas não eliminar. Essa é uma boa pergunta. Eu vou responder com aquela solução não computacional envolvendo os vieses que não são técnicos, que são os vieses históricos e de interpretação humana. Então, assim, a nossa sociedade ainda está evoluindo em muitas discussões, incluindo essas que a gente trouxe, né? Inclusive a própria consciência de que existe um racismo, de que existe um preconceito, a gente ainda está evoluindo. Então, a mitigação, um dos aspectos é esse, assim, a gente pode até se esforçar ao máximo em construir soluções técnicas para lidar com o problema, mas a gente ainda vai ter seres humanos com vieses inconscientes manipulando sistemas, interpretando. Eu diria, essa seria a minha resposta. Ah, excelente. Ô, Pablo, eu queria te chamar um pouquinho para o debate para saber o seguinte, tanto pela sua apresentação quanto pela apresentação da Lívia, me parece que não tem como a gente falar de reconhecimento facial sem falar de viés. E a gente sabe também que existem diversos projetos de lei, tanto na Câmara dos Deputados quanto nas Assembleias Legislativas, olhando para o reconhecimento facial e muitas vezes encorajando o uso dessa tecnologia. Como é que, não sei se você tem acompanhado, se você tiver, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. A discussão do viés, como é que ela é tratada pela classe política? Ela aparece nos debates sobre regulação ou só se fala do lado potencialmente bom e essa questão do viés é colocada de escanteio? Só para, eu estou adaptando aqui duas perguntas, tá? Uma que chegou da Alessandra Bonato Altran, que perguntou sobre regulação, e outra pergunta do Fernando Silva, da USP, que também perguntou, ele perguntou muito especificamente aí como é que os legislativos, né, estaduais estão olhando para essa questão do reconhecimento, do viés, se é que estão olhando. Então, queria te convidar, Pablo, para fazer essa reflexão sobre se o viés, se esse problema do viés está aparecendo no debate regulatório ou não. Beleza. Essa é uma pergunta muito importante que exatamente aponta, né, para algum tipo de solução para o cenário em que nós estamos
hoje, mas eu queria falar um pouco sobre os vieses na segurança pública, né? A pergunta anterior, que perguntou onde pode ter os vieses, e a questão é que aqui no Brasil, os vieses podem estar em qualquer uma dos tipos de vieses que a Lívia pontuou. Seja porque as bases de dados da segurança pública já são reconhecidamente horríveis, muito ruins de trabalhar, muito mal construídas, cheias de problemas de identificação, cheios de leques de período histórico, tem muitos e muitos problemas nas bases de dados. A gente também tem a questão que é o policial da ponta que vai interpretar esse resultado, né, que a gente não precisa nem falar sobre isso, né, como que a gente já tem reconhecidamente uma atuação racista e discriminatória das polícias sem reconhecimento facial, com reconhecimento facial não há uma mudança significativa, e os modelos que nós temos importado, né, são modelos, né, algoritmos americanos, europeus, que exatamente já estão, né, muito bem documentados e muito bem avaliados acerca do seu viés em relação à raça, né? Então, acho que dentro aqui do Brasil a gente tem possibilidades de vieses em todos as frentes. Agora, sobre debate legislativo, é muito impressionante o quanto que a gente está atrasado e há pouca fala sobre isso, até mesmo de pessoas, né, e de deputados, vereadores, e pessoas que estão imbuídos e têm no reconhecimento facial uma bandeira para a solução da segurança pública. Até eles mesmos produzem pouco do ponto de vista da produção legislativa. A gente tem feito agora, recentemente, um levantamento de projetos de lei e outras produções legislativas acerca do reconhecimento facial, e são pouquíssimas as que a gente está encontrando em face do que a gente tem visto em relação à expansão dos projetos. Salvo engano, acho que o exemplo mais bem acabado de uma proposta legislativa, né, que foi votada e que teve debate foi a proposta do Distrito Federal. Lá eles têm uma proposta de regulação do uso de reconhecimento facial pelas polícias, que é muito inicial, não se ocupa de questões muito importantes acerca do uso desse tipo de tecnologia, mas é alguma discussão e é alguma produção legislativa nesse quesito. A gente também tem algo parecido em Santa Catarina, mas mais focado, basicamente, com relação ao reconhecimento facial de pessoas desaparecidas, com foco nas crianças, que tem sido muitas das vezes utilizado como uma forma até de vender o reconhecimento facial, né? O reconhecimento facial também encontra pessoas desaparecidas, as nossas criancinhas desaparecidas. Então, tem também o debate legislativo na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre o reconhecimento facial para crianças. Aqui no Rio de Janeiro a gente está tratando e travando ainda uma luta para conseguir pautar isso na cidade. É possível que nos próximos dias ou nas próximas semanas a gente tenha algo pautado mais concretamente na Câmara dos Vereadores. A gente tem se articulado para que isso aconteça, mas é esse o cenário. A gente ainda tem pouca produção legislativa, pouco debate, tem poucas comissões instaladas para debater o assunto, enfim. Acho que o desafio que se impõe em relação à forma pela qual o reconhecimento facial tem sido adotado no Brasil, esse desafio está sendo muito pouco enfrentado quando a gente compara, quando a gente olha a produção legislativa acerca desse assunto. Pablo, eu vou colocar uma pergunta minha até aqui. Você, no começo da sua exposição, você mencionou diferentes organizações que estão de olho nesse tema, né? Se eu não me engano, foram 176 organizações que você mencionou. Claro que é sempre difícil fazer um trabalho de avaliação de impacto, mas dá para dizer que o trabalho dessas organizações já ajudou a evitar certos usos pouco cuidadosos ou ajudou a melhorar usos que já estão acontecendo? Dá para ter um pouco uma noção do impacto desse trabalho que está sendo feito por essas diferentes organizações?
estava mutado. Dá sim. O que a gente vê no cenário internacional é que onde esse debate está sendo pautado há mais tempo e existe, né, uma sociedade civil organizada que está pautando o assunto, está discutindo e está pressionando pelo banimento, pela moratória ou por algum tipo de regulação desses sistemas de reconhecimento facial, isso tem dado efeito. Haja visto São Francisco baniu o reconhecimento facial, Portland, Nova York agora está discutindo de maneira séria por conta dessa campanha encabeçada pela Anistia, mas também em conjunto com outras organizações. Então, a gente tem, sim, no cenário internacional, esse debate causando efeitos importantes no que se refere a banimento, moratória e regulação. Na Europa é a mesma coisa, a gente também tem muitas organizações importantes, principalmente na Inglaterra, que debatem o reconhecimento facial, e lá a gente tem, né, a Polícia Metropolitana produzindo relatórios de impacto, mostrando a ineficiência desse sistema na aplicação lá cotidiana de Londres. Então, também a gente tem esse movimento da União Europeia que se coaduna juntamente com essas movimentações da sociedade civil de lá. Aqui no Brasil, a gente não pode dizer que não há algum tipo de efeito, porque, por exemplo, estarmos aqui hoje debatendo esse assunto é um dos efeitos do início, né, da construção dessa vocalização da crítica acerca do reconhecimento facial que está sendo adotado. Então, se a gente parar para pensar nos últimos meses, a quantidade de matérias, a quantidade de debates, de rodas de conversa que têm sido realizadas, a gente pode exatamente concluir que é um efeito importante desse início, né, que a gente teve há uns anos atrás, de algumas poucas organizações que começaram a debater, começaram a chamar atenção para o uso dessas tecnologias aqui no Brasil. Então, eu considero que hoje é um efeito importante desse debate e não vai parar por aí. Eu acho que, como eu disse, né, a gente tem visto agora algumas movimentações em câmaras de vereadores que parecem estar iniciando um processo mais profundo de debate concreto, de regulação, de moratória, de banimento, que é o que a gente precisa começar o quanto antes. Eu vou colocar para você, Pablo, uma questão do Tiago Silva, da USP, que é sobre banimento. Ele observa que, né, essa é uma tecnologia que está na fronteira, tem muita coisa para ser desenvolvida em relação ao reconhecimento facial ainda, e ele pergunta se o banimento não pode prejudicar o desenvolvimento técnico dessa tecnologia. Acho que daria para a gente pensar aí nos prós e contras, se é que teria algum contra, da gente banir essa tecnologia. Então, Lívia, seria legal também escutar sobre essa questão do Tiago, se banir a tecnologia, mesmo que temporariamente, poderia trazer atrasar os desenvolvimentos dessa tecnologia. Lívia, começa? Pode ser você, depois a gente vai com a Lívia, então. Então tá certo. Tiago, né? Ótima a questão do Tiago. O que a gente defende e que a campanha, né, internacional defendeu durante o meio desse ano, né, e continua discutindo o assunto, é o banimento do reconhecimento facial em espaços públicos, ou seja, a utilização desses sistemas de reconhecimento facial a fins de policiamento e a fins de abordagem de pessoas, encarceramento e outros efeitos, né, que o uso dessa tecnologia tem no policiamento dia a dia. Isso não significa que alguns melhoramentos e inovações acerca dos algoritmos de reconhecimento facial não possam ser testados, não possam ser realizados em laboratórios e em outros ambientes que não vão causar danos importantes para a população. O que eu acho que é fundamental quando a gente pensa isso, essa questão do reconhecimento facial é importante e se liga com uma discussão da segurança pública que é muito anterior, que tipo de ônus, né, para que tipo de ônus, né, a gente vai aceitar
para que determinada tecnologia avance em sua concepção, em sua eficácia. A gente vai aceitar que pessoas negras continuem sendo abordadas de maneira agressiva e violenta só para o avanço da ciência, e entre muitas aspas aí, porque me parece que o avanço da ciência do ponto de vista estritamente técnico vazio de sentido, né? A ciência deveria, né, e os algoritmos de reconhecimento facial, qualquer inovação tecnológica deveria estar a serviço da sociedade, não a sociedade a serviço de testar e de avançar o desenvolvimento desses algoritmos. Então, o banimento é o banimento do uso de reconhecimento facial em espaços públicos, enfim, e é muito importante colocar a sociedade e os riscos em primeiro lugar e não inverter essa ordem, né, em achar que a sociedade está a serviço do avanço da ciência e não o contrário. Lívia? Bom, eu concordo totalmente com a fala do Pablo, não sei nem muito o que eu posso acrescentar, mas eu diria que o fato de São Francisco ter sido uma das primeiras cidades a banir o uso de reconhecimento facial na vigilância pública é muito simbólico, né, para a gente, porque é o epicentro de tecnologia do Vale do Silício. Então, assim, como que eu vejo esse banimento? Eu vejo, não tenho, assim, embasamento, não sei a fundo por que eles baniram, mas eu vejo, assim, uma decisão estratégica até que o seu uso não seja regulado e se garanta que não vá ter esse tipo de implicação, que é grave, né? Então, assim, os estudos continuam, as pesquisas, o desenvolvimento dos modelos, inclusive porque tem várias áreas de aplicação de reconhecimento facial, como o Pablo falou, não só para a vigilância pública, né? Então, eu vejo mais como um banimento, até que não se tenham essas consequências, se isso acontecer, né? Porque a gente pode avaliar se os prejuízos se as taxas de erros continuarem sendo muito mais altas para determinados grupos, não é viável usar uma tecnologia para esse objetivo, né? Eu acredito nessa estratégia, mas isso não significa que os estudos e os avanços vão parar. A gente tem várias outras aplicações e os grupos, inclusive as publicações na área, né, dentro da computação, as áreas de pesquisa só crescem de aprendizado de máquina, de visão computacional. A gente vê, cada conferência, cada periódico que tem, é maior o número de métodos e algoritmos para melhorar esses sistemas. Então, eu não preocuparia com isso, assim, a pesquisa nessa área não vai parar, ela só tende a avançar. Bom, Lívia, você mencionou aí o São Francisco, então vamos ficar um pouquinho nos Estados Unidos, porque tem uma pergunta do Gustavo Andrade, ele não falou de onde que ele é. Ele menciona aquele estudo do NIST, sabe, que é o Instituto Nacional dos Estados Unidos para Padrão e Tecnologia, que é um estudo que também identificou que os sistemas de reconhecimento facial, né, cometem mais erros diante de pessoas negras. E o Gustavo lembrou do NIST para perguntar do Inmetro aqui do Brasil. O Gustavo quer saber se o Inmetro está envolvido nesse tipo de discussão, se ele faz esse tipo de controle para os sistemas que estão aqui no Brasil. Não sei se você tem informação sobre isso, mas achei interessante ele trazer os órgãos aí de regulação de padrão de qualidade para o debate brasileiro. Não sei, é uma coisa bem específica, não sei se você tem informação sobre isso, mas queria te ouvir um pouco, se você acha que faz sentido a gente tentar trazer esse tipo de controle de qualidade para os sistemas que são comercializados aqui no Brasil. Olha, que eu saiba, não, assim, mas eu também não conheço a fundo como que é o procedimento, os protocolos lá do Inmetro. Enfim, se alguém souber de alguma coisa, pode mandar que eu iria adorar. Na verdade, quando eu fiz a pesquisa para esse artigo, eu achei poucas pessoas, instituições no Brasil envolvidas com esse tema, né? O Pablo foi uma das poucas pesquisas do Pablo, uma das poucas que eu encontrei, o Instituto Igarapé, o Data Privacy BR. Então, é um tema novo aqui, bem novo no Brasil, né?
E essa discussão interdisciplinar ainda é mais nova, né? Mas, assim, do meu conhecimento, eu não conheço, assim, como que o Inmetro estaria envolvido para alguma regulação nesse sentido. Não sei se o Pablo sabe de alguma coisa. Bom, eu vou até adaptar um pouco aqui, Pablo, a pergunta do Gustavo, para saber o seguinte: nos seus estudos sobre como as polícias adotam a tecnologia, como é que é feita essa preocupação com a qualidade do sistema? Aparece, se aparece, aparece em que momento? Adaptando um pouco aqui a pergunta do Gustavo, como é que é a tua vivência nas tuas pesquisas? O que você reparou nesse sentido da preocupação das polícias com a qualidade da tecnologia que elas estão contratando? Isso é importante, interessante. Existe uma preocupação demonstrada por discursos e falas, mas quando a gente olha o que acontece, né, na vida real, essa preocupação ela realmente é mera retórica, né? Haja visto que a gente teve no Rio de Janeiro, que foi algo gravíssimo, né? A utilização de bancos de dados sabidamente desatualizados, porque não tinham outro para utilizar. Eu acho que esse caso é um caso que ilumina muito o nível em que nossas instituições estão no sentido de responsabilidade para utilizar esse tipo de tecnologia. No meu ponto de vista, deveria haver aqui em qualquer um desses projetos que existem, né? Em primeiro lugar, né, minha posição é sobre banimento, pelo banimento do reconhecimento facial, mas como a gente sabe que existem esses projetos, né, eu acho que o primeiro passo seria a criação de um comitê externo para acompanhar a adoção desses projetos, fazer o controle das compras, do tipo de algoritmo e do tipo de uso que estão sendo realizados pelas polícias, e também, e aí mais importante, uma avaliação sistemática dos efeitos, né, dessa tecnologia para a população como um todo. Isso, para mim, seria a primeiro andar, primeiro passo antes da gente pensar em adotar o reconhecimento facial. A gente já sabe aqui no Brasil que as polícias não têm um histórico favorável no que se refere à produção de dados, à coleta e manutenção de dados sobre crimes e sobre pessoas. É algo completamente que não faz parte da prática institucionalizada das corporações. Então, no que se refere a reconhecimento facial e outras tecnologias, né, que a gente vem assistindo, né, serem adquiridas ou estudadas para serem adquiridas, como drones, policiamento preditivo, né, que é uma outra frente que a gente vai começar a se debruçar também, a gente vê que é muito mais uma sensação de brinquedos novos, né, de novidade, de ferramentas interessantes e tecnológicas, e uma mistificação muito clara acerca da tecnologia, e muito menos uma preocupação real sobre, né, os potenciais das ferramentas e também os seus riscos. Então, aqui no Brasil, o cenário é muito ruim, né? Porque a base já é ruim e já é ruim assim de muitos e muitos anos. Tem muita gente aí, só para finalizar, que quando ouve falar de banimento, etc., pergunta se eu sou completamente contra a tecnologia, que eu sou uma pessoa tecnopessimista, etc. Muito pelo contrário, eu acho que tecnologia tem como resolver problemas seríssimos do campo da segurança pública no Brasil. Em primeiro lugar, dos bancos de dados. Os bancos de dados são completamente desorganizados e sem nenhum tipo de segurança. E uma solução tecnológica poderia fazer algo nesse sentido. O controle de armamentos, né? Não sei se vocês sabem, mas boa parte dos policiais militares aqui no Rio de Janeiro faz o controle de munições e armamentos que eles retiram dos batalhões por meio de formulários escritos à mão em papel. Então, você pensa qual é o impacto disso para o controle da circulação de armamentos e munições, que vai, no final das contas, impactar na violência armada
aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares que a gente sabe que acontece mesmo. Então, tem várias aplicações de tecnologia que seriam muito benéficas para a segurança pública, mas, infelizmente, essas estão ficando para trás, enquanto que reconhecimento facial e outras novidades aí alardeadas têm sido compradas. Ô Pablo, tem uma questão da Fernanda Oliveira da UEL também, para você, que eu achei que ela tem até um ar etnográfico interessante. Como funciona a relação dos policiais com os sistemas de reconhecimento facial? Toda vez que o sistema indica se tratar de um possível suspeito, os policiais precisam necessariamente abordar essa pessoa? Eu adorei essa pergunta, porque me lembra duas histórias curtas do uso do reconhecimento facial aqui no Rio de Janeiro, e que ilustram bem o que é o uso dessas tecnologias no dia a dia, numa polícia centenária. Aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, as câmeras foram instaladas no alto de postes, né? Então, postes bem altos, em ruas da orla de Copacabana. Copacabana, um bairro super conhecido, acho que boa parte dos que estão vindo devem conhecer. E o que a gente via que acontecia, né, era que os policiais, ao invés de esperar que os sistemas, né, avisassem de um match ocorrido ali no caminhar de pessoas, né, por entre as câmeras, os policiais suspeitavam de alguém na orla, pegavam essa pessoa, algumas vezes algemavam essa pessoa, levavam para frente da câmera, batiam um rádio, né, ligavam no rádio e falavam, vê aí se deu identificado. Isso aconteceu diversas e diversas vezes. Então, esse é um tipo de uso. Um outro uso, que acho que ilustra bastante a pergunta, é uma senhorinha que todos os dias ia numa padaria que ficava, né, no raio ali de observação de uma das câmeras de Copacabana, e todos os dias o sistema apitava como ela sendo uma pessoa procurada. Ela foi abordada uma vez, ela foi abordada 2 vezes, ela foi abordada 3 vezes, na 4ª vez eles deletaram aquela pessoa do banco de dados para que aquela velhinha não fosse mais reconhecida. Ou seja, não há protocolo, não há formas de uso, não há transparência com relação a esses usos. Então, é esse o cenário que a gente tem. Acho que essas duas histórias ilustram bastante o que está sendo feito, né, no dia a dia pelos policiais com essas tecnologias. Opa, excelente. Pode falar, Paulo, você ia complementar. Não, eu ia te avisar que estava mutado. Tá. Obrigado. Bom, a gente tem mais 2 perguntas. A penúltima delas é direcionada para vocês dois, é do Paulo, ele não se identificou. Ele pergunta se vocês têm discutido a questão dos vieses com as empresas e, se sim, o que vocês têm ouvido delas, né? Um pouco qual que é o posicionamento aí oficial, o que as empresas falam sobre isso. Não sei se nas pesquisas de vocês essa interação tem acontecido com representantes aí de quem vende a tecnologia, por exemplo. Eu acho que eu vou deixar essa para o Pablo, porque, inclusive, foi uma dificuldade que eu tive na minha pesquisa, entender onde estão esses dados, como eles são coletados. E aí o Pablo, que avançou mais nessa parte, eu acho que ele pode falar um pouquinho mais desse conhecimento das empresas que produzem. Eu sei, assim, por alto, sei quais são, mas eu acho que ele tem mais informações. Excelente. Pablo, você tem alguma interação desse discurso oficial, digamos assim, sobre essa questão? Então, eu tive um caso apenas, e é difícil eu ter esse tipo de interação, porque meu posicionamento público é sobre o banimento. Então, o que uma empresa vai querer conversar comigo, né, a partir do momento em que minha postura, né, e meu posicionamento inicial já é pelo banimento? Então, é muito difícil. Mas antes, enfim, inclusive da campanha do banimento e da gente fazer o posicionamento público, não sei se vocês lembram, mas a CUFA, Central Única de Favelas, teve uma experiência
de uso do reconhecimento facial para cadastrar famílias que estavam recebendo cestas básicas durante a pandemia do coronavírus, né, que a gente está passando até agora. A CUFA tem esse trabalho importantíssimo no Brasil inteiro, né, de ajuda e de auxílio para essas famílias, e passaram a usar reconhecimento facial que foi cedido para uma empresa chamada Único para fazer o cadastramento e a consequente, depois, prestação de contas dos financiadores da CUFA em relação a essas doações. A gente, quando ficou sabendo, a gente ficou muito preocupado, porque a CUFA tem um tipo de penetração que é muito, muito única, né? Eles conhecem favelas e periferias no Brasil de forma muito detalhada, e criar um banco de dados sem a gente saber exatamente o que vai ser feito nesse banco de dados, quem vai ter acesso, qual vai ser o tipo de segurança, e todas essas questões que são importantes, com esse tipo de população poderia, de certa forma, significar um potencial risco à privacidade e talvez até à violação dessas pessoas, né? Então, a gente se manifestou, a gente denunciou o uso desse tipo de tecnologia nas redes sociais. A gente conseguiu, inclusive, que a CUFA revertesse a decisão. A CUFA não usa mais reconhecimento facial para esse fim, e aí a Único entrou em contato, querendo explicar e falar sobre as formas como eles trabalham para mitigar e para, de certa forma, resolver os vieses raciais. A conversa não avançou, porque, enfim, a gente teve uma incompatibilidade ali para a gente começar o debate, né? Eu não acredito nesse tipo de mitigação que eles disseram fazer, né, enfim, de um tipo de algoritmo que eles usam que é específico e que utilizam uma diversidade, só que esse algoritmo que nunca foi mostrado a público, nunca foram revelados relatórios de impacto, que nunca foi debatido de forma pública, enfim, esse tipo de debate é muito ruim quando você não sabe tudo que há, né, e o que a empresa tem e como é que ela emprega essas tecnologias. Então, a gente não seguiu com o debate, mas eles tentaram debater comigo o sistema que eles utilizaram por um tempo, né, mas depois deixaram de utilizar com a CUFA. A minha preocupação maior era exatamente o debate e a preocupação com relação à privacidade das pessoas. Foi isso que a gente conseguiu com a reversão da adoção pela CUFA do sistema. Então, a gente tratou como caso encerrado e a gente não teve mais nenhum debate sobre isso com a empresa fornecedora de reconhecimento facial. Legal. Bom, a última pergunta ela é do José Antônio Gouveia Galhardo, que é doutorando na Faculdade de Economia da USP. Ele faz uma pergunta que retoma até um dos tópicos que a gente já conversou, que é sobre a produção legislativa, que aqui no Brasil é baixa sobre o tema. Mas ele gostaria de saber de você, Pablo, se nesses debates com os legisladores, né, federais, estaduais ou mesmo municipais, como é que você sente a recepção sobre os seus posicionamentos, o banimento, mas como é que é o recebimento em relação a essa questão, né? Os parlamentares se mostram atentos a aprender sobre esses riscos sociais dessa tecnologia? Olha, tem parlamentares e parlamentares, né? Eu acho que em qualquer tema a gente tem como sensibilizar de maneira mais facilitada um certo tipo de parlamentar, e a gente não vai ter nem conseguir marcar um horário com outros, né? Então, no campo do reconhecimento facial, a gente também está na mesma situação. A gente chegou a participar de algumas audiências públicas na Câmara dos Deputados, não só na Câmara dos Deputados como todo, mas também no grupo específico que foi constituído na Câmara para discutir o racismo. A gente foi chamado, a gente falou, eu e mais outros especialistas, e também agora, mais recentemente, na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. A gente tem alguns parlamentares que são parceiros e que estão preocupados com o tema, mas do ponto de vista geral, o que a gente sente, o que a gente vê nesses encontros é que há um desconhecimento muito grande ainda do potencial
violador dessas tecnologias, há um desconhecimento dessa quantidade de adesões que a gente já tem no Brasil. As pessoas ficam profundamente impactadas quando a gente demonstra, né, o quanto que esse sistema já tem avançado aí pelo território nacional, mas fundamentalmente, principalmente, eu acho que fica essa sensação de que os parlamentares sabem ainda muito pouco sobre essas tecnologias e que esses debates precisam continuar sendo fomentados, enfim, com mais frequência, né, para que a gente realmente tenha ali parlamentares que estejam cientes dos riscos e que proponham leis e outras normativas para que a gente, enfim, de certa forma, tenha algum freio no que se refere a esse movimento que a gente está assistindo no Brasil. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Pablo, Lívia, queria muito agradecer vocês dois, acho que o debate foi muito rico. Adorei a sessão de perguntas e respostas, porque a plateia se mostrou realmente interessada, vieram várias perguntas. Gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês para responder cada uma delas com tanta atenção e também as exposições que vocês fizeram, que eu acho que agregaram muito sobre esse tema que merece ser discutido em muitos outros eventos. Agradeço, então, ao Pablo e à Lívia e aproveito para lembrar que esse debate de hoje foi uma das prévias do seminário do final do ano, que a gente está organizando ali no Centro de Inteligência Artificial. Esse seminário internacional vai acontecer em dezembro, e o nome dele é Inteligência Artificial, Democracia e Impactos Sociais. Procurando por esse título na internet, você pode encontrar maiores informações sobre o evento. Aproveito para dizer também que o vídeo do evento de hoje vai estar disponível nos canais do Observatório da Inovação e Competitividade e do Instituto de Estudos Avançados da USP, dentro de 10 dias, e que os 2 próximos debates desse ciclo de mesas redondas que o Observatório e o C4AI estão realizando em conjunto, já tem data. No dia 18/10, nós vamos discutir o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, e no dia 17 de novembro a gente vai discutir a relação entre inteligência artificial e educação. Bom, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Pablo, à Lívia, à equipe do Instituto de Estudos Avançados, do Observatório da Inovação e Competitividade e à equipe do Centro de Inteligência Artificial, USP, FAPESP e IBM. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Obrigado, boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde.